Bem, pessoal, acompanhe comigo a resolução dessa questão. Caiu na prova do Enem e diz o seguinte. Para qual cartão os dois voluntários identificarão a mesma cor, tá? Então vamos ler na ordem direta. Essa questão diz o seguinte. Os olhos humanos têm normalmente 3 tipos de cones, representados pela percepção das cores, tipo para tons vermelhos. Um para tons azuis, né? Outro para os tons verdes. Diversos cones enxergam e são formados pela percepção das cores básicas, como informa a figura. Que essa segunda é a roda de cores aqui que eu tô mostrando para vocês, tá, gente? Aí ele segue o baile, dizendo o seguinte. Que eu tô meio longe aqui, ó. A protonopia é um tipo de daltonismo, que é a diminuição da ausência de receptores da cor vermelha, e considere que um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com um caso severo de protonopia, eu acho que eu digitei errado, mas depois eu reviso. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura, e para qual dos cartões os 2 voluntários vão ver a mesma cor. Então vamos lá, vamos tentar entender qual é a ideia dessa roda de cores, tá? Por exemplo, para te ver o amarelo, nesse contexto, o amarelo é a mistura do vermelho e o verde, tá? Então, por exemplo, se a gente levantasse um cartão amarelo para essas 2 pessoas, o que iria acontecer? A pessoa, entre aspas, normal, veria amarelo, certo? Veria amarelo. Só que a pessoa com esse problema de visão, ela não tem esse estímulo dos cones vermelhos. Então essa pessoa com problema de visão veria o cartão amarelo-verde. Entendem o que eu estou dizendo? Porque para formar o amarelo, eu preciso do vermelho e do verde, tá? Então, o que a gente pode já entender? Todas as cores que vão envolver o vermelho vai dar problema. Porque o cara não tem o cone, entre aspas, que tenha, não sei se é o termo certo, do pigmento vermelho. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Ó. Aqui, ó, o ciano, né? O ciano aqui. O ciano, quando a gente fosse ver o ciano, para eu montar o ciano aqui nesse contexto, eu misturaria, tá? O verde e o azul. Deixa eu ver se é o verde e o azul, se a minha roda de cores tá certo. O verde e o azul veria o ciano, tá? Por exemplo, o ciano, eles veriam com cor igual, porque não estimula o vermelho, tá? Só que o ciano não tem nas alternativas. As alternativas que a gente tem é o quê? Vermelho, magenta, amarelo, branco e azul. Repara que o magenta precisa do vermelho. Então, se tu levantar o magenta para esse cara, o cara vai enxergar o magenta como azul, o que tem o problema, tá? Ele não vai conseguir ver o magenta. Então, por exemplo, se tu levantar o branco, enfim, né? Se tu levantar o amarelo, a mesma coisa, já discuti. Então, o vermelho ele não vai enxergar, ele vai ver um ponto preto, digamos assim. Então a única cor que ele vai ver igual seria o azul. Pegar o azul puro, né? Porque o azul puro, a gente estimula apenas o cone azul. E o cone azul dele funciona bem, né? Então, a gente fica com a alternativa E, que é o azul. Questãozinha bem legal de ondulatória essa do Enem, né? Deixa eu sair da frente, até não risquei muito. Era isso. Mas chegamos no final do nosso vídeo. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.